Será que dá para falar de um mercado LGBTQIA+. Junho é conhecido no mundo todo como o Mês do Orgulho. Um mês para dar visibilidade à comunidade LGBTQIA+, e discutir as ações necessárias para sua inclusão na sociedade. É por isso que, provavelmente, você vai ver bastante essa sigla por aí nas redes sociais e na televisão neste mês. Uma sigla muito importante, com certeza, mas que pode esconder realidades bem diferentes quando o assunto é dinheiro. Principalmente de grupos menores e mais vulneráveis, como de pessoas transexuais e travestis. E é justamente sobre essas diferentes realidades financeiras da população LGBTQIA+, que a gente fala no episódio de hoje. Eu sou o Vitor Leite, gay com muito orgulho, e este é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Uma cifra bilionária. Um estudo de 2015 da Out Leadership, Associação Internacional de Empresas que desenvolve iniciativas para o público LGBTQIA+, mostrou que o potencial financeiro dessa comunidade no Brasil era estimado em 133 bilhões de dólares. E olha que esses números são subestimados, já que o Brasil não inclui no censo estatísticas oficiais sobre essa população. Então você pode olhar para esse número e pensar: caramba, esse público tem um potencial enorme como consumidor. Mas não é bem assim. Cada letra da sigla LGBTQIA+, representa um grupo diferente. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexos, assexuais e mais tantas outras identidades de gênero e orientações sexuais. Ou seja, não dá para olhar para essa sigla e pensar nessas pessoas como um grande mercado homogêneo, como se todas tivessem o mesmo potencial econômico, as mesmas oportunidades, os mesmos desafios. Fazer isso seria simplificar demais uma realidade muito complexa. Para entender, de fato, a realidade financeira da população LGBTQIA+, a gente precisa ir mais fundo. Então vamos começar pela base de tudo, a educação. Passar pela escola sendo uma criança LGBTQIA+, não é fácil. 68% dos jovens da comunidade com 13 a 21 anos afirmaram já ter sido agredidos verbalmente no colégio simplesmente por serem quem são, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E mais de um quarto já foi agredido fisicamente. Daí alguns podem pensar: mas isso é coisa de criança, não é por mal. Acontece que, para algumas pessoas, todo esse preconceito e agressão pode significar o fim precoce da vida estudantil. Cerca de 70% das pessoas transexuais e travestis, por exemplo, não concluiu o ensino médio. E só 0,02% teve acesso ao ensino superior, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E esses anos fora da escola têm um impacto significativo na vida de uma pessoa. Um estudo realizado pelo PhD em Economia Marcelo Neri apontou que, em média, um ano a mais de escolaridade no Brasil aumenta em 15% a renda de uma pessoa. Quando a gente fala da população LGBTQIA+, em geral, por outro lado, a realidade é mais animadora. A escolaridade é maior do que a média geral da população. Uma pesquisa da ONG TOD mostrou que 30,25% da comunidade tem superior completo, enquanto pouco mais de 8% dos brasileiros têm, segundo o censo de 2010. E por que essa grande diferença? A sigla pode ser uma só, mas existe um número muito maior de gays, lésbicas e bissexuais, por exemplo. Quando você coloca todo mundo junto e faz uma média, a realidade das pessoas transexuais e travestis fica quase invisível. E como isso se reflete no mercado de trabalho para a população LGBTQIA+. Quanto menos escolarizada uma pessoa é, maiores as chances dela ficar desempregada. É o que mostram os dados do desemprego no Brasil em 2020, que atingiu 13,4 milhões de pessoas e impactou principalmente aquelas com ensino médio incompleto. Como pessoas transexuais e travestis passam menos anos na escola do que a média da população e ainda enfrentam muito preconceito, apenas 4% delas têm um emprego formal, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Quando falamos de toda a comunidade LGBTQIA+, por outro lado, cerca de 60% dos entrevistados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual disseram estar empregados, seja com carteira assinada, informal, como servidor público, autônomo ou empreendedor. Ou seja, quando o assunto é a empregabilidade da população LGBTQIA+, existe uma diferença enorme de oportunidades para cada letra dessa sigla.
Mas um fator em comum ainda é o preconceito. Uma pesquisa do LinkedIn mostrou que 35% dos profissionais LGBTQIA+, já sofreram algum tipo de discriminação velada ou direta no ambiente de trabalho, principalmente de colegas. Entre as principais formas apontadas estão piadas e comentários homofóbicos. A boa notícia é que o mercado está agindo. A edição de 2020 do estudo Diversity Matters, Diversidade Importa em tradução livre, da consultoria McKinsey, mostrou que cerca de 6 entre 10 grandes empresas ouvidas investiam em programas de diversidade e inclusão. Ainda não é o bastante, mas é fundamental que existam políticas mais rígidas contra a discriminação. E como tudo isso impacta a renda da população LGBTQIA+. Como a gente já comentou neste episódio, a escolaridade de uma pessoa impacta diretamente em sua renda. Por isso, dá para adivinhar que existem diferenças gritantes quando comparamos diferentes grupos da comunidade LGBTQIA+. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual mostrou que, em média, a população LGBTQIA+, possui uma renda familiar superior à da população brasileira em geral. 56,6% dos entrevistados recebia 3 salários mínimos ou mais. Na média brasileira, apenas 11,5% está nessa mesma faixa de renda, de acordo com o censo de 2010. Mas, quando a gente compara a realidade financeira de pessoas transexuais com a de pessoas cis, aquelas que se identificam com o gênero de nascimento, existe uma enorme desigualdade. A proporção de homens e mulheres trans que ganham até um salário mínimo era mais que o dobro que a proporção de homens e mulheres cis nesta mesma faixa de renda. Já no outro extremo, de quem ganha acima de 10 salários mínimos, ocorria justamente o oposto. A proporção de homens e mulheres trans que recebiam mais de 10 salários era metade da proporção de homens e mulheres cis nesta faixa. Ou seja, tudo que a gente já comentou nesse episódio sobre a escolaridade e a empregabilidade da população trans acaba influenciando a renda dessas pessoas. E, consequentemente, a forma como elas se relacionam com o dinheiro. Então veio a pandemia e deixou a comunidade LGBTQIA+, ainda mais vulnerável. De uma forma ou de outra, a pandemia de Covid-19 tem impactado toda a população brasileira, seja pela doença em si, pelas vidas perdidas, pelo distanciamento social, pelas consequências econômicas ou pelo conjunto de tudo isso. Mas, para alguns grupos, os impactos são ainda maiores. Quase metade das pessoas LGBTQIA+, tiveram suas atividades totalmente paralisadas durante o isolamento no ano passado, segundo uma pesquisa do coletivo Vote LGBT em parceria com a Box 1824 e com a Universidade Federal de Minas Gerais. E 4 em cada 10 não conseguiriam sobreviver sem renda por mais de um mês. Entende como falar sobre a população LGBTQIA+, é muito mais complexo do que parece? É por esses e outros motivos que não dá para falar de um mercado LGBTQIA+, não sem trazer as nuances e diferenças entre os grupos da comunidade. E se a gente for analisar como a raça também influencia em tudo isso, o debate fica ainda mais complexo. Ou seja, enquanto números gerais mostram uma realidade financeira positiva de certo modo, uma análise um pouco mais profunda mostra desigualdades que a gente ainda precisa superar. Isso significa também que é essencial celebrar o orgulho LGBTQIA+, seja em junho ou em qualquer outro mês. Mas também é importante lembrar que, assim como na sociedade em geral, existem privilégios e obstáculos que precisam ser reconhecidos e superados, inclusive dentro da própria comunidade. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 1 milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana em seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo Vitor Leite. Gravação Nicole Samperi. Edição Mari Crestani. Produção executiva Alana Morgante. Direção de arte Fernanda Ferrari.